é o chamado da profecia. Chamado da profecia, eu não vou falar o que você deve fazer. Eu vou falar o que eu fiz na situação específica que eu vou mostrar aqui para vocês. O pessoal tá jogando, como eu falei, vamos voltar a jogar daqui um pouquinho, daqui uma semana ou duas, a história dos escolhidos. Eles são personagens que desde criança eles são perseguidos por serem diferentes. Então são personagens que têm ascendência planar. E vou até colocar aqui, ó, sobre planos, criaturas planares. E eles têm ascendência planar, e pelo cenário não ser tão comum, eles foram perseguidos desde pequenos, e um grupo de pessoas sempre os defenderam, né, dessas ameaças. Só que quando eles estavam na pré-adolescência, isso não foi mais possível. E por isso eles tiveram que trilhar o mundo sozinho, como escolhidos de uma profecia. Eles têm que evitar um grande mal que vem de tempos em tempos. E por isso eles vão se aventurando e mudando, sempre migrando, até chegar àquele ponto que eu falei para vocês. Eles estavam fugindo, chegaram na montanha, foram aprisionados por anões, mas era o lugar que eles tinham que estar. Então os anões falaram: não, beleza, cara, vocês estão no lugar certo. Trataram deles, cuidaram deles, e ó, essa aqui é uma porta para levar vocês para um lugar mágico, e lá vocês vão descobrir o seu propósito, vão descobrir suas capacidades, e vocês vão conseguir treinar aí, se desenvolver, entender o objetivo. E eles foram, só que em vez de ser um troço para voltar 2 dias, eles passaram 14 anos lá. Só que não foram 14 anos de história corrida, né? Eles passaram vários períodos pequenos, onde eles foram enfrentando situações e tendo time skippings, né, downtimes periódicos, mas por conta da situação. Porque em cada lugar que eles iam, eles tinham que cumprir certas obrigações, e ficavam lá enquanto tinham que cumprir essas obrigações. Só que chegou um ponto onde já estavam adultos, e eles chegaram numa cidade onde eles sentiam um lugar que eles tinham que ir. Eles sempre vão para o lugar onde eles pressentem que é o objetivo deles. E eles estavam angariando, encontrando, buscando os outros escolhidos. Então eles meio que estavam formando a equipe. Toda a aventura deles é para formar a equipe de escolhidos para participarem da grande batalha final. E eles têm que trazer 9 pessoas. Os jogadores são 3. Então eles tinham que achar mais 6 pessoas. E eles já tinham achado duas. Eles tinham achado 2 pessoas dessas 9. Com eles eram 5, faltavam 4. E aí eles chegaram lá, sentindo onde estava o portal, chegaram numa cidade, procura. A sensação que eles tinham de onde estava o negócio sumiu. Desapareceu. E aí, como assim desapareceu? Desapareceu porque desapareceu. Não tem mais a sensação do portal, vocês estão presos nessa realidade. Pra sempre? Quem sabe? E aí o downtime veio. A gente começou a jogar uma aventura de vampiro, inclusive. Eles ficaram lá nesse lugar, e eu pedi para que eles falassem, né, o que eles iam ficar, porque eles iam ficar lá pelo menos 4 anos. 4 anos. Pelo menos 4 anos lá. Eles foram falando o que queriam. Um deles queria trabalhar num certo serviço, queria aprender novas coisas. O outro queria desenvolver a própria arte dele e tudo mais. O outro ia fazer não sei o quê. E o personagem do Líbio, que gostava, que o personagem se encantou com uma garota meio elfa faceira, que trabalhava em certos locais nas noites da cidade e que fazia coisas que ele não esquecia. Ele falou o seguinte, que ele queria namorar essa moça, que ele queria tirá-la daquela vida e que ele queria montar uma família com ela. E dito e feito, nesses 4 anos eles namoraram, ela parou de trabalhar no lugar onde ela trabalhava e eles se casaram e eles tiveram um filho. E perto do aniversário de 1 ano dessa criança, o personagem do Brunão voltou a sentir o local do portal. A partir daí,
Quando ele sentiu o lugar do portal, o Líbio entrou numa encruzilhada e ele tinha duas escolhas que ele poderia fazer: abandonar a quest e cuidar da família que ele tinha, ou seguir e abandonar todo mundo e deixá-los para trás. Isso eu tô falando do downtime, tá? Aí o que ele decidiu? Ir embora e largar a família para trás. Ele tinha sido muito explícito com o fato de guardar ouro. Ele falou assim: tudo que ele conseguisse economizar, ele ia guardar, porque se chegasse a hora dele ir embora, ele ia deixar o dinheiro para a família e depois arrumar um jeito de voltar. E ele deixou 2 baús de ouro para a mulher, porque ele conseguiu uns empregos bem bons. E na hora de ir embora, ela falou assim: né, você não vai embora sem sua família, porque se você vai, eu vou e o bebê vai também. E o pior é que teve uma discussão entre todos os personagens, os jogadores e os NPCs, sobre se era certo elas ficarem para trás ou se era certo ir na aventura, no perigo que eles tinham que enfrentar. E no final a mulher batia o pé no chão, ela não aceitava e foi com eles e com o bebê, inclusive. Só que no processo, e aí começa o plot. No processo, ela está ajudando o grupo a encontrar o portal. E ao contrário do que o Líbio imaginava, os sumiços estranhos da esposa dele, os desaparecimentos constantes, as vezes que ela voltava com dinheiro de viagens longas que ela fazia, não era porque ela tinha voltado à antiga profissão. Na verdade, ela nunca tinha tido aquela profissão que ele achava que ela tinha. Ela era uma espiã. Ela trabalhava para nobres com muita grana. E ela tinha facilidades. Uma ladina com habilidades bem específicas daquela classe dançarino da sombra, que é para espionagem em si. Então ela tinha essas habilidades e trabalhava ainda como espiã. E ela ajudou e muito a eles encontrarem. Inclusive, eles só conseguiram achar o portal porque ela conseguia passar por locais que eles não conseguiam. E além disso, a criança tinha, logicamente, uma sorte sem tamanho, porque todos protegem o bebê que com quase 1 ano de idade. E aí vem o plot. A história deles era qual? Eles têm que passar pelos portais encontrando novos escolhidos. Pois é, a esposa e o filho também são escolhidos. Só que eles tinham que esperar a criança nascer para ir prosseguir. E aí, quando aconteceu, o portal volta a aparecer. E aí o novo plot é: agora nós temos que completar a nossa viagem. Nós temos que conseguir chegar lá e manter a criança viva. Porque a criança passou até por batalha contra dragão, pra vocês imaginarem. Bruninha que defendia, o paladino da defensão lá, da defesa, ficava se virando em 3 pra defender a criança. É, uma profecia autorrealizadora quase, né? Ela teve que negociar pra poder avançar. Tipo isso. Senão eles iam ficar perdidos lá até a gente achar que devia arrumar outra história porque o jogo não tava avançando. Então, assim, é um exemplo de como fazer o próprio enredo depois encaixar. E o que você pode fazer na sua aventura? Você pode fazer mais ou menos isso. Você pode fazer com que os atos deles, em certas situações, sejam a motivação para que a história continue. Tipo, o Líbio quis fazer família. Bom, ok. Se ele quis fazer família, o filho é consequência da família. E o filho era a chave que ele precisava para continuar a aventura. Que a partir dali é que ele tem o que fazer. Senão ele ia ficar simplesmente estagnado. Confuso, né? Vocês ficaram até calados. Não, eu tava pensando, eu achei interessante. A minha dúvida, e aí agora como mestre eu vou ter que te perguntar isso, e se você não quer falar, tudo bem. Não, vai fundo. É quão planejado foi. Tipo, você botou a galera em hiato de 4 anos lá Sim, dentro. isso foi planejado. Isso foi planejado, mas o bebê
ser um escolhido e, portanto, por isso eles terem que esperar lá, porque ele não tinha nascido ainda, foi planejado ou você pensou isso depois quando... Foi depois. Foi depois. Porque a esposa foi planejado. Porque quando ele reconheceu ela e ele simplesmente caiu, ele falou, não, essa mulher, nossa, eu vivia a minha vida com essa mulher. Eu falei, ponto. Então ela vai se juntar ao grupo, ela é uma escolhida. Porque eu tenho mais 4 vagas, né? Então ela é uma escolhida. Só que aí, quando teve o time skipping... E pra fazer o downtime, perguntei assim, ó, o que cada um vai fazer? Aí todo mundo falou o que cada um vai fazer. Aí eu perguntei assim, o que vai acontecer de bom? A melhor coisa que vai acontecer? Aí cada um falou uma vantagem. Aí eu falei assim, qual vai ser a pior coisa que vai acontecer com o seu personagem? Aí cada um falou um troço negativo. Aí eu falei assim, agora cada um vai falar um troço do personagem do outro. Aí um falou assim, ela vai engravidar e vai ter um filho. Então foi a profecia do coleguinha. Profecia do coleguinha. Aí o que eu fiz? Eu já incorporei isso daí. Falei assim, se é assim, vai ser assim agora. Agora vai ser assim pra frente. Porque, né? O imprevisto também acontece. E eu gosto de improvisar bastante. E é bom que pelo menos casou, né? Encaixou. Porque eles precisavam do motivo. Por que não antes? Porque a criança, ela precisava ter pelo menos capacidade de engatinhar, firmar o corpo. Porque a questão dela ser ainda pequena, isso vai ser resolvido futuramente. Ainda não sei como, mas vai. E aí ela precisava ser protegida. E é legal, o grupo, ele sempre tem um combate. Então tem o Bruninho, tem o Brunão. Agora a Camila tá jogando, a namorada do Bruninho. Tem o Líbio. O próprio Bruninho e a criança, o bebê. Aí tem um NPC, que é um elfo, que tá junto com eles. E um dos outros escolhidos que foi achado morreu. Então acho que tem mais, pelas contas, acho que é 1 ou 2 que estão faltando nesse contexto aí. E sempre que eles vão pra uma batalha, alguém tem que cuidar do bebê. Então fica sempre alguém isolado, protegendo o bebê das ameaças menores. E isso é legal, porque interfere diretamente no tipo de combate, nas estratégias que eles têm que fazer. A última que eles fizeram, a gente jogou lá no Pantanal, lá no Chico, e eles enfrentaram um dragão. E tinham várias criaturas perseguindo eles, e o Bruninho, que tem magia silêncio, correu pro meio do mato com a criança e fez silêncio. Ou seja, ali ninguém ia escutar o menino. Só que ele quis ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou lá, perto, ele viu que o pessoal tava tomando uma sova. Aí ele pensou assim, cara, eu vou ter que ajudar, mas eu tenho que ter componente verbal pra soltar minhas magias aqui pra ajudar a galera. Aí ele foi e cessou a aura de silêncio. Só que quando ele cessou a aura de silêncio, a criança estava afetada pela aura de medo do dragão. E ela chorou. E o dragão viu. Aí foi um pega pra capar, porque o dragão ia direto. Lógico que ele vai na criança, ele é malvado.